Sons da Terra. Olá, está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje está a minha colega Ananda Porto. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Quem participa com a gente também é o biólogo do Terra da Gente, Luciano Lima. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre mato e bicho mais uma vez. E hoje é um Sons da Terra muito especial, porque a gente está invadindo aqui a CBN Ribeirão Preto. Bom, quem está participando com a gente hoje é o jornalista Reger Sena, apresentador da CBN em Ribeirão Preto. Tudo bem, Reger? Tudo jóia, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês, participando dos Sons da Terra. Olá, Ananda, Luciano, muito obrigado pelo convite. E o Reger está participando por um motivo muito especial que ele vai contar pra gente, né? Mais precisamente por causa desse som aqui, ó. E você em casa, sabe que bicho está cantando? Pois é o som da choca barrada, uma espécie de ampla distribuição pelo nosso país e que o Reger fez um flagrante nos estúdios da Rádio CBN. Como foi essa história, Reger? Foi no quintal de casa? Justamente isso, Paulo. Olha, uma surpresa para todos nós aqui, porque a gente sempre está acostumado. Tem uns arbustos do lado aqui da nossa redação que fica bem ao lado das janelas, né? As janelas, elas têm uma película protetora para dar sombra, para não vir aquele sol, né, da manhã, e isso acaba refletindo para quem está do lado de fora. Então algumas aves já apareceram, alguns pardais, né, algumas que a gente já está acostumado aí no cotidiano. Só que nesta semana a gente foi surpreendido com um casal. Uma árvore ali rajadinha de preta e depois outra amarela, e elas cantavam, balançavam o rabo, e a gente tentando descobrir, decifrar que aves eram aquelas. E um canto assim, diferente mesmo, como os nossos ouvintes já puderam acompanhar aqui, mas um canto diferente que nos despertou muita curiosidade, porque era a primeira vez. E diferente dos outros pássaros que já passaram por aqui, que às vezes vão lá, ficam incomodados com o reflexo deles nos vidros, batendo nos vidros, bicando ali o reflexo, né? Essas ficaram cantando ali, se exibindo. E foi o momento em que eu resolvi pegar o celular para gravá-las, porque elas estavam muito próximas do vidro. E dá para ver, elas conseguiriam ver o meu reflexo, eu acredito, porque às vezes eu mexia, elas balançavam a cabeça, batia no vidro, e catei o celular para fazer o registro bem de perto, assim, deixou a gente encantado aqui. Ô Reger, vocês descobriram, foram pesquisar depois que espécie que era? Sim, alguns repórteres aqui têm um aplicativo no celular e eles fizeram uma foto e descobriram que era choca barrada. Quando o Luan, o pessoal aqui da rádio, resolveram mandar aí para vocês, a Sandra, todos encantados, né? Porque eles ficaram aqui por horas e ainda estão, porque ora eles somem, mas daí a pouco a gente é surpreendido pelos cantos de novo, eles estão ali nos arbustos. Gostaram da casa, viu? Pode ser até que eles estejam, a gente está entrando aí no período reprodutivo das aves, eu não duvido muito que eles estejam ou procurando ou já tem algum ninho por aí, né? Vale a pena ficar de olho. Mas é muito legal porque, como o Paulo falou, a gente sempre discute aqui os temas que a gente vai conversar e muitas vezes os temas chegam pela própria natureza, né? E a gente não estava planejando falar agora da choca barrada, mas como ela apareceu, a gente falou, não, a gente tem que falar. E é uma espécie que tem ampla distribuição, como o Paulo falou, e se difere, né, das aves mais comuns que a gente tem nos centros, nos parques urbanos, então chama atenção. E o Reger falou uma coisa legal, né, que é realmente chamativa a diferença do macho e da fêmea. Os dois são muito bonitos. O macho, ele tem o tom preto e branco, e como o nome diz, barrado, né? Ele é todo barradinho. E a fêmea já não tem essa aparência, ela já é mais um tom castanho, meio ferrugem, assim. E o barrado fica mais na região da cabeça,
perto assim dos olhos, né, na lateral da cabeça, na verdade, e os dois têm um topetinho, assim. Uma coisa muito legal, além do canto ser muito bonito, é que a sensação que eu tenho é que a Choca Barrada é como se ela fosse um brinquedo, ela seria aqueles brinquedinhos que dá corda, né, porque quando ela vocaliza, ela mexe a cabeça e a cauda e parece que tá vibrando a cauda, assim. Ela é muito carismática, assim. E é uma espécie que eu acho que o Luciano pode contar um pouquinho melhor pra gente, que diferente das outras chocas que a gente tem no Brasil, ela não teme a aproximação, a nossa aproximação. Inclusive, quando a gente toca o playback, ela vem, ela é uma espécie que já está, querendo ou não, né, se acostumando aí com os ambientes urbanos e com a presença do ser humano, né? Então, até acho que esse privilégio que o Reger teve aí de fazer o vídeo de pertinho mostra um pouco disso, né? Que é uma ave que está perto do nosso dia a dia e que não teme tanta aproximação. Exatamente, Ananda. Não foi combinado, mas o Reger descreveu bem o ambiente da choca barrada, porque o nome científico dela é Thamnophilus doliatus, e thamnos vem do grego, quer dizer arbusto, e filos que gosta que curte, então de fato elas curtem ficar nos arbustos ali na brenha. E como você falou, ela é uma das poucas, ela faz parte de uma família de aves bem grande no Brasil, uma família exclusiva aí das Américas. As chocas não existem fora das Américas, que é a família Thamnophilidae, que é a família dos papaformigas, das chocas, e dentro dessa família, que tem quase 200 espécies só no Brasil, ela é uma das poucas que conseguiu se adaptar aos ambientes urbanos e rurais. Geralmente, as chocas são associadas, a maioria delas, a áreas de florestas, mas mesmo as que habitam áreas de cerrado e áreas mais abertas, elas tendem a gostar de ambientes mais preservados. Mas a choca barrada não, a choca barrada em muitas cidades, inclusive do interior de São Paulo, ela chega a ser uma ave urbana, frequentando quintais mais arborizados e até mesmo ruas. E vocês falaram da vocalização, do canto delas, é muito interessante, porque geralmente as pessoas têm em mente que quem vocaliza principalmente é o macho das aves, e aí para defender território, para atrair parceiros e por aí vai. Mas as chocas, de modo geral, são famosas pelas fêmeas também vocalizarem bastante. Inclusive, macho e fêmea, muitas vezes eles fazem duetos, né? E como você falou, é bem legal não só o canto, mas também o comportamento dele quando eles estão vocalizando, porque eles têm todo um ritual de levantar a crista, de bater a cauda. São bichos super interessantes, um privilégio ter esses bichos aí perto da casa de quem tem eles vizinhos. Agora, Luciano, o Reger teve o privilégio que ele tinha um vidro ali para conseguir filmar, né? E era como se fosse uma camuflagem dele ali. Qual é uma dica para quem está em casa para se aproximar, fazer uma boa foto, um bom vídeo de uma espécie como a choca barrada? A principal dica, Paulo, vou pedir até para subir o som de novo aí, sobe o som. A principal dica é a pessoa estar atenta e aprender a vocalização da choca barrada. Porque a gente brinca que observar aves, quando a gente fala observação de aves, a atividade, o hobby, é muito interessante que observar não é sinônimo de ver, observar é sinônimo de prestar atenção. E na observação de aves, geralmente a gente presta atenção primeiro com os ouvidos, que a gente ouve essas aves vocalizando, porque a maioria delas vive aí nos arbustos, vive na copa das árvores, e quando a gente aprende o canto, a gente consegue se aproximar e ter ideia que aquela ave está ali. Então a melhor forma é ficar atento ao canto, que especialmente nessa região aí do interior de São Paulo, as pessoas ouvindo esse canto, eu tenho certeza que tem muita gente pensando agora assim, eu já ouvi esse som, eu já ouvi esse canto. Então acho que a dica principal é ficar atento ao som. E especialmente a choca barrada, ela é um animal que tolera bastante aproximação. Então se você não espantar, não afugentar, chegar devagarzinho, quietinho, ela tolera bastante aproximação. É um bicho que está acostumado a ambientes urbanos. As aves na cidade estão habituadas, né? Geralmente elas toleram mais aproximação. Aproveitando essa deixa que o Luciano está falando do som, ali com vocês, como é que foi? Vocês estavam gravando no estúdio? Vocês ouviram ela primeiro ou já visualizaram direto ela no arbusto? Ela fica bem na redação, né? Essas janelas e os arbustos, mas de todo lugar aqui dava para ouvi-las. Inclusive do próprio estúdio principal nosso. Às vezes a gente fala, olha,
Estamos aqui com um sobe-som de natureza, tá bem gostoso trabalhar. E elas trazem mesmo essa sensação de paz, porque elas ficam se movimentando bastante, são bem agitadinhas, né? Mas não se afastam, nem com aproximação. Fica do lado de onde a gente deixa o café, né? Então toda hora que alguém vai tomar um café, fica olhando os arbustos e elas ali, o casalzinho cantando, balançando a cauda ali o tempo todo, sem ter medo de aproximação mesmo. Apesar de ver o reflexo, né? Uma película muito fininha, então dá para ver tranquilamente, apesar de refletir, né? Então todo mundo encantado aqui na redação. Agora o Regis falou um negócio interessante que agora dá para entender por que os ornitólogos e observadores de aves são chatos. Às vezes estão assistindo um filme que fala que foi gravado na Amazônia e pelos passarinhos que estão cantando no fundo a gente... isso aí não foi gravado na Amazônia não, isso aí foi gravado no Rio, no interior de São Paulo, em algum lugar, porque a gente está atento ao que canta no fundo das gravações de TV, filme, por aí vai. Ô Luciano, Ananda, a gente costuma brincar, né, que as pessoas são picadas pelo bichinho da observação de aves, né? Ô Regis, você foi picado também por esse bichinho da observação de aves, porque você ficou atento, foi típico de um observador, né? Nossa, demais. E curioso mesmo, né? A gente perde horas ali observando e olhando para tentar entender o comportamento delas ali mesmo, como a Ananda falou no início, né? Para saber se elas... A gente tentou procurar ninhos ali ou alguma outra aproximação, né? O que estava atraindo elas para cá. Até cheguei a pensar o que é que a gente poderia fazer para tê-las aqui com mais frequência, porque não é uma árvore frutífera, né? Se a gente poderia colocar ali alguma fruta, colocar algum recipiente com água, algo para agradá-las ali, para tê-las aqui direto, porque agradou todo mundo. Ô Luciano, você sabe que isso é uma coisa legal de falar, né? Tem relatos já, eu nunca presenciei isso, mas de presença de choca-barrada visitando comedouros, né? Não sei se é o caso, se dá para atrair a choca-barrada com comedouro aí, mas a questão que o Reger falou da água é uma coisa que eu sempre aconselho, né, para quem quer ter no quintal, colocar uma vasilha com água em algum muro ou algum espacinho que não vai ter, assim, muita gente passando ou nenhum pet ou coisa assim. É um sucesso tanto para ver aves bebendo água quanto tomando banho, né? Mas no caso da choca-barrada, tem como atrair, assim, de alguma forma, nesse sentido? Então, como a maioria dos outros membros da família Itaminophyllidea, os papa-formigas, a choca-barrada ela é principalmente insetívora. Mas é interessante que tem um artigo que aponta ela consumindo mais de 11 tipos diferentes de frutas. Mas mesmo assim não é comum elas se alimentarem de frutas. Geralmente deve estar relacionado com escassez de alimento. Elas são principalmente insetívoras. Aí, nesse caso, o ideal mesmo é colocar desses pratos de planta de barro ou uma fontezinha que acaba atraindo elas com água. Lembrando sempre de trocar água com frequência para manter a higiene. Mas para atrair essas aves, a coisa mais importante é a gente ter um jardim bem arborizado, um jardim com a vegetação um pouquinho mais densa. A gente tem mania, né? Aqui no Brasil, de ficar limpando muito o jardim. As pessoas limpam as folhas secas, às vezes, do chão do jardim, e as folhas secas são, inclusive, alimento, é onde espécies como os sabiás e várias outras aves buscam alimento. Então, lógico, a gente quer ter jardim bonito, mas, às vezes, menos é mais, né? Deixar o jardim com a cara mais natural, ter mais plantas, mais arbustos, acaba fazendo com que o jardim tenha mais vida, e certamente, tendo mais vida, ele fica mais bonito. Quem diz que folha é sujeira, né, Luciano? Exatamente. Mas tá aí, muito legal essa história com o pessoal da Rádio CBN de Ribeirão Preto. A natureza realmente é surpreendente, né? Nos surpreende sempre. E se você quiser ver o vídeo da visita das chocas barradas lá em Ribeirão Preto, é só acessar o nosso Instagram e faça também como o Reger da Rádio CBN. Compartilhe com a gente fotos, vídeos de espécies que aparecem aí por perto. Elas podem ser tema do nosso próximo bate-papo. Muito obrigado, Reger, pela participação, valeu. Ficamos encantados aí com o olhar de vocês e com a história. Paulo, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso registro aqui das chocas barradas que vieram fazer uma visita toda especial e ainda estão aqui, viu? Na Rádio CBN Ribeirão. Hoje cedo apareceram, voltam, tomara que aqui acabe virando aí a casa delas também. E se vocês detectarem
montarem o ninho também avisa, porque é um momento muito legal de acompanhar o período reprodutivo. E também se aparecer algum outro bicho por aí, você corre para contar aqui pra gente. Quem sabe você não participa mais uma vez conosco aqui. E muito legal essa observação. E é bem o bastidor do jornalismo, né? Enquanto eles estão ali atrás da notícia, do factual, a natureza também está presente. Exatamente, abraço aí a Nanda, Paulo, abraço Régia, já que elas estão por aí, manda um abraço para elas também, fala que foi o Luciano, lá da Serra da Bucaina, vizinho da Choca da Mata, tem uma choca aqui no meu quintal também. Eu mando um abraço e fala que qualquer hora dessa eu passo aí para dar um oi para elas também. Combinado, será um prazer, gente, muito obrigado. Valeu, Régia, valeu, Ananda. Obrigada, Paulo, obrigado a vocês, sempre bom estar aqui. Abraço, Luciano. Abraço, Paulo, até a próxima. Edição e finalização, Samuel Dias.